Boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas, boa tarde às servidoras e aos servidores que estão aqui presentes, boa tarde a todo o público que também nos acompanha. Eu tinha pauta aqui preparada em relação aos assuntos no decorrer do nosso mandato, mas até por respeito ao movimento aqui, eu vou mais uma vez falar sobre esse tema. Na terça-feira, eu dei o meu posicionamento, e eu sempre procuro me posicionar dentro da minha linha, dentro da linha de coerência, imaginando, né, o que eu faria ou o que eu não faria se eu estivesse naquela função, estivesse na situação. E eu quero fazer uma contextualização aqui. A primeira contextualização, que a gente vive em tempos difíceis, onde muitas vezes as fake news são compartilhadas e acabam virando verdade. E eu tenho visto que a coisa tem sido muito distorcida, não sei se por equívoco ou má intenção de alguns, mas na rede social, primeiro que muitas pessoas da população estão entendendo que a pauta aqui seria uma questão de aumento, e a pauta não é essa. A pauta aqui, na verdade, é a questão do pagamento do NPC, que não é uma possibilidade do prefeito, é uma obrigatoriedade, é lei. E lei tem que ser cumprida. E, mais uma vez, eu tenho coerência para fazer isso, porque todo mundo aqui na casa sabe, eu sou advogado, sou professor de direito público, o quanto eu sou aqui exigente na questão do cumprimento dos requisitos legais. E é uma questão de lei, o INPC tem que ser pago. Outros municípios aqui da nossa região estão fazendo isso. Então, a administração pública não pode se posicionar achando que está acima da lei. Isso é um absurdo. Isso é antidemocrático. Tem que fazer o diálogo. A questão dos tempos são difíceis, sim, mas uma coisa mencionada aqui, na verdade, são escolhas políticas. Governar, gente, com certeza não é fácil, ter caneta na mão e tomar as decisões, mas tem questões de leis que têm que ser seguidas e sem escolhas que são feitas. Semana passada, quando teve a reforma administrativa aqui nessa casa, inclusive algumas solicitações, vereador Alexandre Matias, que falei fazendo comparativo com outros governos em relação a alguns cargos que inclusive não eram remunerados em relação a cargos passados, como a questão da Pró-Família. Vereador Adriano, nós apresentamos emendas que nem sequer foram discutidas aqui na questão de plenário, emendas que poderiam dar a possibilidade, sim, para o prefeito tomar algumas escolhas. A verdade é clara, e vamos falar a verdade. A verdade é que não é prioridade para a administração pública a remuneração dos servidores públicos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E quanto à verdade, não tem argumento, é essa. Aí veio até um servidor aqui, veio falar comigo e falou assim, nossa, Bruno, mas como é difícil dialogar com o prefeito, com o Mário. Eu falei, mas logo para mim vão falar isso, né? Eu sei aqui, inclusive fui vereador do partido do prefeito até o final do ano, eu sei o preço que eu pago aqui, sobretudo, principalmente pela votação em relação à questão do FGTS que foi feito pelos professores. E aí eu digo, eu sempre jogo limpo aqui, eu respeito a posição de cada parlamentar, eu discuto o assunto, eu não discuto citando ninguém, é minha postura, mas eu sou obrigado aqui a falar que dizer que foi feito de forma transparente no final do ano, a questão do FGTS e dos ACT, gente, vamos lá, eu estava aqui nessa casa, não foi. Isso daí não foi. Foi feito, inclusive, falado que ia ter uma conversa antecipada. Fizeram a reunião da manhã. Quando eu perguntei o argumento para eu estar aqui nessa reunião, me disseram que era necessário aprovar coisas aqui que ia colocar em risco, inclusive, o pagamento dos servidores públicos. Cheguei aqui em regime de urgência, foram lá, tiraram o direito dos professores. Então, falar que isso foi feito com transparência, não foi. Então, a verdade tem que ser dita aqui em cima dessa casa. Então, é preciso botar com muita transparência isso para a população. Esses argumentos de que o momento que o país vive é difícil, o momento que o país vive é difícil. Só que aqui é uma questão de direito. E existe na administração pública a possibilidade em várias coisas. Pode tirar de secretaria que faz propaganda aí de publicidade, sim, em relação à administração pública? Pode pensar em dialogar. Agora, o mais complicado de tudo é se negar a dialogar. É se posicionar de uma forma prepotente, de uma forma arrogante e de uma forma antidemocrática, achando que é rei, mas esquecendo que a gente não está na Idade Média. A gente não está na Idade Média, onde o rei absolutista manda. Aliás, quem manda dentro de uma democracia é o povo que escolhe se vai ou não continuar. Então, avisar para alguns que quem vai decidir se o reinado continua ou não, e eu quero estar certo, pelo bem que acredito dessa cidade, mas acho que o reinado não vai continuar, mas é a população, e a população está acompanhando, e a população exige da gente coerência. E eu digo,
Eu estou aqui, eu dou a cara na vida pública, não é fácil dar a cara na vida pública, a gente pode ser criticado, a gente é criticado aqui, a gente é elogiado lá, mas eu acho que as nossas posturas têm que estar dentro de uma linha de coerência. E eu acho que quando a gente tem a linha de coerência, até mesmo pessoas que eu encontro, que têm algumas posições diferentes de minha, mas admiram esse fato. Então, a questão aqui, quanto a esse assunto, deixar mais uma vez claro. A questão é que, primeiro, o que se trata é de um direito, não é da questão de um aumento, é da reposição do INPC. Essa é a pauta. E eu digo isso porque tem que ir nas redes sociais dizer que essa é a pauta, porque tem que ir na rua dizer que essa é a pauta, porque eu estou vendo questões aí, gente compartilhando, pessoas que têm outros interesses aí, desvirtuando. E hoje é um momento perigoso que a gente vive, porque tem gente criticando a questão da greve, achando que é questão de aumento, né? Virou fake news aí, distorceu tudo. Então, eu acho que isso é uma questão. E quanto a isso, quanto ao direito da questão do INPC, sim, se vier para essa casa, eu estou do lado da reposição do INPC por uma questão muito simples. Isso é lei. Isso é lei. Eu sou constitucionalista e defendo aquilo que é lei. E volto a dizer, numa democracia, a gente tem que respeitar as leis, gente. A gente vive um processo complicado, muito obrigado mesmo. A gente vive um processo onde as instituições democráticas estão se rompendo. A gente vive um processo onde as pessoas estão defendendo o indefensável. A gente vive um processo que a gente tem que, sobretudo, valorizar a democracia. E a partir do momento que esses servidores que fizeram concurso e têm a questão do sentimento que vão ter o seu direito do INPC pago e não está sendo pago, é disso que se trata. Isso é vergonhoso. E aqui, meus colegas, independentemente, eu acho que não é questão de ser base, eu não estou na questão do governo, não é questão disso. É uma questão de fazer aquilo que é justo. A gente tem que fazer o que é justo e o que é correto. E o que é justo, nesse caso, sobretudo, é a valorização dos servidores públicos. Eu peço desculpas que eu tinha pautas aqui, inclusive combinadas que ia trazer, mas pela questão do tempo vou deixar para terça-feira da semana que vem, mas não podia me omitir de colocar a minha posição e naquilo que eu acredito. Então, fica a minha solidariedade e fica meu apoio e peço, sobretudo, ao prefeito que dialogue, porque essa não é uma possibilidade, essa é uma obrigatoriedade dele e a gente não vive na Idade Média, a gente vive, graças a Deus, ainda numa democracia. Obrigado.